Igreja Pastor Bispo. Entenda sobre essas coisas com o episódio que aconteceu com o ex-pastor Paulo Junho. Caiu na armadilha do sistema religioso evangélico. Ele entende que é possuidor do ministério. Veja. Eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Sobre o ministério que ele diz pertencer a ele. O ministério não é seu, é de Cristo Jesus. É dom dado a pessoas, não é um cargo autoritário dominativo, intitulado por vontade própria, agregado a uma organização religiosa divulgando que tem algum elo com Jesus Cristo, anunciando que são homens de Deus, que seu dito ministério é dado por Jesus Cristo, que as pessoas têm que obedecer sua liderança. Isso é entendimento equivocado. Essas coisas não têm nenhuma autenticidade bíblica. Pastores é um dom, bispos é um ofício dado por meio do Espírito Santo. Ele apresentava o nome de Jesus Cristo por meio de outro nome, que é o nome da empresa religiosa e seu título de pastor. Usar outro nome para apresentar o nome de Jesus é desobediência à palavra de Deus. Vejamos agora sobre o bispado e o pastorado. Sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Sobre o bispado e o pastoral. Em 1 Timóteo 3, não fala de pastor, fala sobre episcopado. Se refere a bispos, sempre no plural, não no singular. Da mesma forma são os diáconos, sempre mais de um. O episcopado não é um dom, é um ofício e seu objetivo não é pregar, mas cuidar do rebanho. Na época dos apóstolos, eles nominavam bispos, que eram para uma localidade, não para um grupo separado retido em um espaço. O episcopado era um ofício e não uma pessoa que se intitula bispo por conta própria ou por alguém, dotando o cargo de liderança local, dominando pessoas em um lugar reservado para obter vantagem própria como fazem nas congregações evangélicas. Bispos não é um título para chefiar as pessoas em locais privados para receber veneração e submeter as pessoas a respeitar sua liderança. Esses intitulados bispos e pastores de congregações evangélicas não têm base bíblica nenhuma, essas coisas é desobediência à Bíblia Sagrada. Os bispos na época dos apóstolos eram um ofício. Pastor é um dom, que é percebido por pessoas que se reúnem em nome de Cristo, que percebem que tem homens no meio da reunião que têm o dom de cuidar do rebanho. Essas reuniões não é para realizar na forma de empresas religiosas. Pastor não é um cargo de liderança autoritária dominativa como fazem nas congregações evangélicas. Pastor não é um ofício, é um dom dado por Jesus. Veja em Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Entenda. Atos 20:28. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja que Paulo cita que o Espírito Santo constituiu bispos, no plural, não bispo no singular. É sempre mais de um homem que recebe um ofício para cuidar do rebanho, é um ofício não um dom. Entenda que não é um homem bispo como se intitula nas religiões evangélicas, com um título tipo autoritário e dominativo. Observe agora outra versão bíblica sobre o mesmo assunto. Portanto, prestai atenção por vós mesmos, e por todo o rebanho sobre os quais o Espírito Santo tem vos posto como supervisores, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele adquiriu por meio de seu próprio sangue. Repare que nessa versão cita supervisores e não bispos. Nessa versão esclarece melhor sobre o assunto. Percebe que é um ofício dado a homens para cuidar do rebanho em uma localidade ou cidade. Esse ofício tem o propósito de cuidar, não o de doutrinar. Já o pastores não é um ofício, é um dom recebido de Jesus Cristo para cuidar das ovelhas em todo o território, não só em uma localidade ou cidade. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança,
sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles, assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. Sobre a igreja e o pastor. Igreja é o conjunto de pessoas que confessa crer em Jesus Cristo, e envolve o joio e o trigo. A igreja está espalhada pelo mundo. Uma parte erroneamente está envolvida em congregações evangélicas, participando das reuniões onde Jesus não está presente, mas é Satanás quem administra por trás dos bastidores. Igreja não é um imóvel edificado por homem chamado de templo de Deus, casa de oração e lugar santo, que está espalhado pelo mundo como empresas religiosas. Essas coisas quem inventou foi o homem, e só serve para praticar divisão, discórdia, desordem, domínio, autoritarismo, ganância, soberba, heresia, apostasia e barganha com Deus. A intenção é obter benefícios para uso próprio, enganando as pessoas com doutrinas distorcidas, mundanas e emocional. Os líderes dessas empresas religiosas evangélicas usam de artifício para enganar as pessoas que não têm entendimento genuíno das Escrituras Sagradas, pedindo dízimos e ofertas para tirar dinheiro das pessoas que frequentam esses locais. A posição desses líderes de congregações evangélicas é de mercenários, salteador, falsos profetas, incautos, incultos e incompetentes. O falso profeta vai ser o primeiro a ser lançado no lago de fogo que hoje se encontra vazio. A igreja é o conjunto de pessoa que se manifesta ser cristão, os que diz crer em Jesus como Salvador da alma. Nesse conjunto tem o falso e o verdadeiro, um fazendo o papel do outro. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los, e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Foi advertido pelo conselho da empresa evangélica Igreja Aliança do Calvário. Quando uma pessoa crer em Cristo como Salvador de verdade, já está selado a garantia da salvação da sua alma. Isso é um assunto entre a pessoa e Jesus Cristo. Não tem nenhum elo com denominações evangélicas e suas lideranças. O conselho que o cristão tem que se dedicar é observar as Escrituras Sagradas. O cristão não deve de forma nenhuma se envolver com congregação evangélica para não ser dominado por suas lideranças e seus estatutos e ser humilhado, pois é isso que esses sistemas religiosos intitulado igreja costuma fazer. A pessoa ao frequentar as reuniões ou dito cultos em uma religião evangélica, já está desobedecendo a Jesus Cristo. Essas reuniões em forma de empresa religiosa não têm base bíblica nenhuma, e nem suas lideranças têm algo a ver com as Escrituras Sagradas. Romanos 3:10-12 diz, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. O trecho fala sobre a natureza pecaminosa do homem e a necessidade de salvação por meio de Jesus Cristo. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Convenceram ele do pecado. Quem convence uma pessoa que está cometendo pecado que é o mesmo que errar, é o Espírito Santo, não um líder religioso evangélico que acha que é revestido de alguma autonomia bíblica, ou que seu intitulado título de bispo, pastor ou semelhante tem algum elo com Jesus Cristo. Veja que ele fala que estava conduzindo a igreja de uma forma pecaminosa e equivocada. O que ele não percebe é que todos os líderes de congregações evangélicas dirigem seus ditos cultos de forma equivocada e pecaminosa, com ensinos bíblicos distorcidos e mudando. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. Conduzindo a igreja de uma forma pecaminosa, pediu perdão pelo seu pecado. Conduzir um culto religioso onde uma pequena parte da igreja esteja, não é tomar conta de uma parte do rebanho, pois uma parte da igreja está erroneamente espalhada em denominações evangélicas, e que toma conta das ovelhas é o Senhor Jesus Cristo, não o intitulado pastor, bispo ou algo similar. Sobre perdão dos pecados, quem crer em Jesus Cristo sendo seu Salvador, seus pecados não são-lhe atribuídos, porque Jesus Cristo já os lavou com seu sangue derramado no momento de seu sacrifício. Quando o soldado furou Jesus com a lança, saiu sangue e água, e nesse exato momento foi consumado.
Para lavar os pecados tem que ser o sangue derramado depois de morto, como era o sacrifício de animais na época. Também nesse momento os pecados do ladrão salvo por Cristo foi lavados. Da mesma forma os pecados da geração de Israel que estava coberto com o sacrifício de animais provisoriamente foi lavados. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Foi desqualificado, pastor. Entenda. Essas lideranças de congregações evangélicas não têm nenhuma autonomia de qualificar alguém a pastor, porque seus encargos não têm base bíblica nenhuma. Esses homens intitulados pastor, bispo, profeta, apóstolo, missionário ou algo parecido, não têm nenhum valor bíblico. Não é para ser respeitado e nem atender como se possuísse alguma autoridade baseada nas Sagradas Escrituras. Lembrando bem, que pastores é um dom dado a homens por Cristo para cuidar das ovelhas em todo o território. Bispos é um ofício dado a homens que é chamado para cuidar das ovelhas em uma localidade ou cidade. Evangelista, sua missão é pregar a salvação em Jesus Cristo para os ímpios. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Removido do ministério pastoral. Referente a esse assunto no decorrer do vídeo, deixa ciente que o ministério pastoral das religiões evangélicas não tem nenhum respaldo nas escrituras sagradas. Essas coisas que o homem criou só servem para ludibriar, governar e envergonhar as pessoas que participam. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado. E reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Referente ao pecado. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 3:10-12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3:23-24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Entenda. A posição do pastor, bispo, profeta, apóstolo, missionário ou algo parecido, é de mercenários e salteadores. Esses líderes obtêm riquezas à custas das pessoas que frequentam as ditas igrejas evangélicas. Vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. Vai cometer o mesmo erro ao frequentar outra congregação evangélica. Vai continuar sendo enganado e governado por líderes evangélicos. Cair nas armadilhas desse sistema religioso chefiado por Satanás. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais. Estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. O evangelho da salvação é esse, crer em Jesus Cristo como Salvador da alma. Essa mensagem tem que passar para as pessoas, é a mensagem da salvação da alma por meio de Cristo Jesus. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Observem, o entendimento genuíno das Sagradas Escrituras só vem por meio do Espírito Santo, é um assunto entre a pessoa e Jesus Cristo, é Ele quem administra esse entendimento. Não é por meio de uma congregação evangélica e sua liderança, ou um curso de teologia que a pessoa vai ter entendimento bíblico. Por intermédio desse recinto só vai obter entendimento equivocado e mundano.
Se afastem dessas coisas para obter entendimento genuíno em Cristo Jesus. Hebreus 13:17. Entenda sobre esse versículo e preste bem atenção. Tem algumas versões bíblicas que possuem alterações nesse versículo, como em outros também, que desvia a compreensão do leitor sobre o assunto citado. Observe as explicações. O versículo diz: obedeçam aos seus pastores. Pastores ou pastor não existe nesse versículo no original. Essa alteração deixa o leitor entender que é um pastor de uma congregação evangélica. O certo é guias ou líderes, que é no sentido de cuidar dos cristãos em todo o território, é um trabalho universal não local. Não é um título autoritário dado a um homem para dominar pessoas em um recinto intitulado igreja, já que na época não havia edificação intitulada igreja. Vamos prosseguir o versículo. E sujeita-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Percebe que esses guias ou líderes zelam, vigiam ou cuidam dos cristãos. Veja outro erro quando diz, hão de cuidar delas. Essa palavra, elas, foi acrescentada em algumas versões, deixando parecer que os guias têm que dar conta da alma dos cristãos, já que ninguém pode dar conta da alma de ninguém. O certo desse termo é, como aquele que hão de dar conta. A palavra delas não existe no versículo no seu original. Veja a continuação. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Esse final do versículo se refere a obedecer e tratar os guias bem para que eles cuidem do rebanho com alegria. Se tratar ruim, isso não seria proveitoso para os cristãos. Esses guias é um dom dado a homens por Cristo, é percebido pelos cristãos que se reúnem só em nome do Senhor, e não em nome de uma denominação evangélica. Veja os erros que tem no versículo apontado contendo erro. Primeiro erro, pastores. Segundo erro, como aqueles que hão de dar conta delas. Ou dizer, que delas deve dar conta, isso é, da alma. O versículo que deixa entender que os guias vai dar ou deve dar conta da alma, tá errado. O versículo que tá certo diz, como aqueles que hão de dar conta, isso é, que dar conta de cuidar das ovelhas. João 10:11-14. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. 1 Pedro 2:24-25. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas.